Quem costuma usar fones de ouvido com frequência precisa ficar atento ao volume. O uso em excesso pode comprometer a qualidade da sua audição. Hoje em dia, os aparelhos ligados a fones de ouvido são uma febre entre os jovens. Os adultos também não abrem mão de praticar algumas atividades ao som de uma boa música. Só para estimular a corrida, né? Para não ficar tão tediosa, né? Então, escuta-se uma música. Walter passa a maior parte do dia ao som que vem dos fones e, ao contrário do recomendado, ele não poupa volume, ou melhor, os ouvidos. Eu vou ter que te confessar que realmente eu não me preocupo muito com isso, né? Que deveria me preocupar, mas eu gosto de ouvir música alta mesmo. Inclusive não só no fone de ouvido, mas quando eu tô com som no meu quarto e tudo, eu também boto no máximo. Eu gosto de... Eu sei que é errado, mas a gente acaba, não, só dessa vez, e não se preocupa tanto. O ouvido é um dos sentidos mais importantes, vital para a qualidade de vida e até sobrevivência. Por meio do som, nos livramos de perigos, a maioria deles nas ruas, o que demonstra o quanto esse órgão é importante. O aparelho auditivo ele serve principalmente para proteção, vamos dizer assim, da sua relação com o meio ambiente, para você não ter nenhum prejuízo para a sua integridade física, número 1. E segunda coisa, que hoje o mais importante é a comunicação interpessoal. Então, sem audição é muito mais complicado você poder se comunicar e você interagir com o meio ambiente. Para o especialista, o hábito de usar o fone dentro do ouvido não é prejudicial, e sim o uso errado a longo prazo. O correto seria utilizar o aparelho sem se desligar do mundo, em volume moderado, o que quase nunca acontece. Eu não consigo ouvir nada, só a música mesmo. Eu já coloco para me concentrar somente na música. Segundo especialistas, quanto maior for o tempo de exposição, menor deve ser o volume. Isso porque após determinado período, o ouvido perde uma proteção natural, o que significa dizer que expõe ainda mais o sistema auditivo. O uso errôneo é o que dá mais problemas para a audição. Então, você chegar a utilizar um fone de ouvido de uma forma adequada, assim como você gosta muito de conversar e você está escutando a voz do seu interlocutor, nós normalmente temos um volume de voz mais ou menos em torno de 40 a 50 decibéis, então não vai ter nenhum problema no seu dia a dia para você chegar e utilizar seu fone de ouvido, caso você utilize de uma forma adequada. Então eu posso deixar um fone de ouvido o dia inteiro numa pessoa, vamos dizer assim, e ele não trazer prejuízo. Tudo vai depender da relação volume, ou seja, a altura que você vai colocar no seu fone, versus o tempo de exposição. Quanto tempo você vai ficar com aquele volume. Qual é o volume ideal? O volume ideal é aquele volume que você consegue captar bem o que está acontecendo ao seu redor. Então você escuta o que está sendo transmitido pelo seu fone de ouvido, mas você também não perde sua interação com o meio ambiente. E o problema nem mora só nos problemas auditivos. A distração pode causar problemas sérios, provocar acidentes ou, no mínimo, fazer você andar mais do que o necessário, como Walter, que acabou viajando na música e esquecendo para onde ia. Fui numa banca de revista, né? Ia comprar alguns objetos, uma revista e tudo. E quando eu me dei conta, eu já tinha passado muito da banca. Eu passei por ela e não vi. Eu estava escutando uma música, era até uma música da banda Keane, que é uma banda inglesa. E assim, eu tive que voltar muitos quarteirões. Aí eu, meu Deus do céu, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? O médico alerta que para muitos jovens o problema pode parecer improvável, mas os efeitos são sentidos no futuro. Alguns demoram, mas o prejuízo sempre chega. Procure utilizar o seu fone de ouvido, tá? Com um volume baixo, primeira coisa. Segunda coisa, por quê? Porque ele vai trazer um prejuízo para a sua audição, ou seja, você vai ter uma perda auditiva e essa perda auditiva, infelizmente, é irreversível. E normalmente essa perda auditiva ela começa a aparecer nas frequências mais agudas, ou seja, não é na frequência de fala, não é na sua frequência social de nós seres humanos. Então normalmente ele começa a aparecer numa frequência muito aguda, essa perda, e quando ele vai pegar na frequência de fala, você já está com audição muito baixa. Então é como se fosse uma coisa insidiosa, é um problema que ele vem sorrateiro, e se você não tiver
a percepção de que você está provocando um dano para o seu ouvido sem saber, tá? Ele mais para frente vai se refletir em perda auditiva e essa perda auditiva não tem como a gente reverter, infelizmente. A promessa para Walter a partir de agora é pelo menos tentar ouvir o MP3 com um volume mais baixo. Eu pretendo diminuir o volume para não ter que diminuir a quantidade de tempo que eu passo com o fone de ouvido. E eu quero deixar um recado aqui para todo mundo, para que o pessoal se preocupe com isso mesmo, porque é sério. Eu já li várias matérias sobre isso e tudo mais. É um pouco de irresponsabilidade minha, admito, mas vamos tentar mudar isso aí.